Bom dia. Terminamos o primeiro tema dos fundamentos da Escola de Formação de Discípulo, os fundamentos da fé. Falamos de arrependimento de obras mortas, primeiro tempo. Agora nós vamos falar sobre um segundo tema que é fé em Deus. Hebreus 11:6. Ora, pois, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que se torna galardoador dos que o buscam. Atos 20, versículo 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Arrependimento e fé são como os dois lados de uma mesma moeda que testificam de seu valor. O arrependimento trata da vida anterior, da vida sem Cristo, da velha criatura, seus frutos amargos. A fé, por sua vez, trata da nova vida em Cristo e suas bênçãos. Por assim dizer, o arrependimento trata de algo negativo na vida, visa anular os pecados e a vontade independente que ficaram para trás. A fé, por sua vez, é algo positivo e visa buscar aquilo que Deus coloca diante de nós. Mas o que é fé em Deus? Crer significa confiar por fé em alguém ou em algo, acreditar, contar com uma pessoa ou com alguma coisa, é estar persuadido, entregar-se aos cuidados ou ao poder de alguém. Por sua vez, a definição bíblica de fé está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Em uma Bíblia de estudo chamada Versão Amplificada, esse versículo acima vem traduzido de uma forma que nos ajuda a entender um pouco melhor o seu sentido. Então diz assim, Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza, daí diz assim entre parênteses, a confirmação, o documento de posse das coisas que esperamos, sendo a prova das coisas que não enxergamos e a convicção da sua realidade. A fé percebe como fato real o que não é revelado pelos sentidos. Por que temos essa certeza e convicção? Se falamos que crer significa confiar em alguém ou algo, podemos concluir que a certeza e a convicção decorrem da confiança na pessoa que prometeu e que vai cumprir o que falou. Tudo, absolutamente tudo. Em outras palavras, cremos nele e, portanto, estamos certos de que tudo o que ele disse é verdadeiro e vai se cumprir. Vamos fazer uma ilustração. Imagine um documento de propriedade de um imóvel, pelo fato de conter declarações e obrigações de pessoas, vendedores, tabelião, já garante que ele é meu, embora ainda não tenha o imóvel em minha posse plena. A mesma coisa acontece com a fé em Deus. Eu tenho a palavra de Deus, que é o meu documento de propriedade de alguma promessa, embora não tenha ainda a sua concretização. Resumidamente, fé é apropriar-se daquilo que Deus já prometeu em sua palavra escrita e revelada, vivificada pelo Espírito Santo. Qual é a fonte da verdadeira fé? Vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo operando para o nascimento e o desenvolvimento da fé. A fé vem de Deus, é produzida pelo Espírito Santo e é aperfeiçoada pelo autor e consumador da fé, que é Jesus, Hebreus 12:2. Então vou repetir. Nós vemos ali no Pai, no Filho e no Espírito Santo o operar do nascimento e do desenvolvimento da fé.
Ela vem de Deus, é produzida pelo Espírito Santo e aperfeiçoada por aquele que é o seu autor e o seu consumador, que é o próprio Jesus Cristo. A única fonte verdadeira de fé é a palavra de Cristo. Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé verdadeira é produzida no coração. Não é apenas um consentimento que a nossa mente estabelece, mas um ato de coração, um ato cordial e da vontade da pessoa. A Bíblia diz que com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9 e 10. Fé não é crendice, fé não é pensamento positivo. Sem o fundamento da fé, não podemos ser discípulos de Cristo. Deus ordena: o justo viverá pela fé, Hebreus 10, 38. O Senhor Jesus exorta: credes em Deus, crede também em mim, João 14, 1. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Nós temos algumas estruturas que são chamadas de obstáculos à fé. Alguns obstáculos à fé podem ser facilmente reconhecidos, outros podem ser discernidos ou reconhecidos pela ação do próprio Espírito Santo. As emoções e circunstâncias podem ser um obstáculo à fé, mas a fé responde à palavra e não ao que vemos ou sentimos, 2 Coríntios 4, do 8 ao 10. Então as emoções e circunstâncias podem ser um obstáculo à fé. A timidez é uma força que impede a fé. A timidez é uma forma de pecado, é uma proteção do eu, como diz 2 Timóteo, capítulo 1, dos versículos 7 ao 8. Dúvidas, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 6, são obstáculos à fé. O racionalismo, o materialismo, o entendimento humano, não é? Ele é tão limitado quanto o próprio homem, se torna um obstáculo à fé por ser colocado como uma verdade absoluta que rouba a verdade da palavra, desconsiderando a superioridade do conhecimento de Deus, como diz 1 Timóteo 6, 20 e 21. Se a ciência é a busca pela verdade e o Senhor Ele mesmo é a verdade, João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. A ciência não é necessariamente oposta à fé, eu tenho falado muito disso. Como o mundo insiste em afirmar, o problema é a busca pelo conhecimento desconsiderando a Deus, como diz 1 Coríntios 13, versículo 2 e versículo 8. Pecados não confessados, impureza, mentira, amargura, etc., falta de perdão, maculam a consciência, 1 Timóteo 1,19, um obstáculo à fé. Satanás é o grande adversário da fé em Deus, 1 Pedro 5, 8 e 9. Então nós precisamos ter uma estrutura de consciência nesse estado para entendermos o que é realmente uma plataforma que é totalmente contrária à fé, que trabalha contra a fé, que são obstáculos à fé. Nós precisamos então ter esse entendimento. Amanhã, se Deus quiser, nós falaremos de outros temas em relação à fé, começando pelo amadurecimento da fé. Amém? Que o Senhor derrame graça e paz sobre Jerusalém, que Ele abençoe em nome de Jesus a nossa cidade, que Ele derrame paz sobre a nossa cidade, que Ele nos dê graça, que Ele abençoe poderosamente, que Ele derrame a paz em Jerusalém, que o pão nosso de cada dia Ele nos dê hoje, abençoando a nossa vida, abençoando a nossa casa, abençoando os nossos filhos, nos concedendo pão e semente para que possamos ser
despenseiros do seu reino, servindo como mordomos fiéis o reino de Deus na terra. Em nome de Jesus, bom dia e até amanhã, se Deus quiser, graça e paz.